Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e o vídeo de hoje é o vídeo das previsões de dezembro. Sim, já estamos no último mês de 2024 do calendário mundano, porque lembrando que para a astrologia o ano só vira mesmo, só muda lá em 2025, em março de 2025, quando a gente tem o ingresso do Sol no signo de Áries, que acontece no dia 20 de março de 2025. Então a gente tem muita coisa ainda relacionada a 2024, astrologicamente falando, mas para o calendário mundano é o último mês, a gente está naquele período de festas, de final de ano, de Natal, festa da firma, e dezembro costuma ser um período realmente muito agitado. E esse mês de dezembro de 2024 vai ser mais agitado ainda, porque a gente tem vários aspectos no céu que trazem um clima de uma certa instabilidade, volatilidade e um pouco de tensão também. E especialmente se você tem pontos relevantes no seu mapa, nos signos de Sagitário, Peixes, Gêmeos e Virgem, preste um pouquinho mais de atenção, porque esses pontos vão ser estimulados de maneira bem intensa agora, especialmente nos primeiros 15 dias de dezembro, a primeira quinzena de dezembro vai ser um teste para nossa paciência. Mas calma, respira fundo, que no vídeo de hoje eu vou trazer todos os detalhes para você, as principais datas para você prestar atenção e também, claro, né? Vai depender do seu contexto também, do que já está acontecendo, do que já está se manifestando na sua vida. A gente sempre tem que avaliar que eu vou trazer as informações gerais do mês de dezembro, o tom geral do mês, mas também, claro, que a gente tem que avaliar isso sempre olhando para o seu mapinha, tá bom? Se você quiser agendar uma consulta astrológica, se programar e se preparar para 2025, entre em contato comigo aqui no e-mail que está nesse vídeo, que eu envio as informações para a gente fazer o agendamento, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar minha tela com você aqui, onde eu vou trazer já as principais datas do calendário astrológico de dezembro, junto com as informações para você acompanhar, se programar e se planejar, tá bom? Bom, já compartilhando então aqui a minha tela com você, de propósito, né, eu escolhi o nosso amigo Grinch aqui para representar essas previsões de dezembro, que é um mês que tende a ser um pouquinho mais agitado. Final de ano geralmente é um pouco mais agitado, né? Mas astrologicamente a gente tem alguns fatores que vão contribuir para a gente se sentir um pouquinho mais também agitado, correndo para lá e para cá. E também aquela sensação, né, de fim de ano que começa a aumentar nos próximos dias. Mas calma, que aqui no vídeo vou trazer os principais momentos de dezembro para você observar, que é um mês, inclusive, que já começa. Inclusive, eu acho interessante o mês de dezembro, porque ele começa com uma lua nova e termina com uma lua nova, mas duas luas novas completamente distintas. A primeira em Sagitário, ligada a Júpiter, e a última ali em Capricórnio, conectada a Saturno, tá bom? Mas olha. Repetindo aqui a informação que eu falei ali no início do vídeo, na abertura do vídeo, especialmente se você tem pontos fortes, pontos pessoais, como ascendente, meio do céu, Sol, Lua, planetas pessoais, né? Mercúrio, Vênus, Marte, em signos mutáveis, que são, quem são os mutáveis, né? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, a tendência é que você sinta um pouco mais essa sacudida, né? Essa sensação de estar no meio de um liquidificador agora em dezembro, e especialmente nessa primeira quinzena, nesses primeiros 15 dias de dezembro, que vão ser, sim, mais agitadas e com uma certa instabilidade, uma certa volatilidade no ar. Então, são primeiros 15 dias assim com muitas incertezas, indefinições, mudanças de ideias, aquilo que estava definido, não está mais definido, e tudo isso meio que vai nos permeando, vai dando tom geral do mês de dezembro. É igual para todo mundo? Não, porque cada pessoa tem o seu mapa, tem áreas da vida onde esses estímulos acontecem, e a maneira como a gente vai administrar também essas questões, essas tensões, também estão no seu mapa. Mas sim, existe o quê? Um tom geral das coisas e que vem desse movimento dos planetas no céu. É a partir desse tom geral, então, que eu trago essas informações para você refletir e para você observar, como sempre, na sua vida, tá bom? Bom, então a gente já começa aí. Olhando aqui para a tela, dia 1º de dezembro a gente tem a lua nova em Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, é expansivo, é ativo, é da turma dos mutáveis, é do time dos mutáveis, então ele participa das transições das estações. E aqui já por si só é um indicador do quê? De movimento, de start, de mudança, de expansão.
Porém, a gente está falando de uma lua nova, ou seja, não existe luz. E as coisas serem ou não visíveis são importantes na astrologia. E já que não existe luz, a gente fala de um processo que não tem clareza, ou seja, ainda não está claro. Agora, outro indicador importante para avaliar nessa lua nova em Sagitário é que ela acontece ali por volta dos 9 graus do signo de Sagitário, então atenção maior se você tiver planetas nos signos mutáveis nesse ponto ali por volta dos 9 graus, é que Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele está retrógrado em Gêmeos. Opa, então sim, existe aqui um processo que começa, mas não é uma lua nova que traz uma pauta nova. Então não é uma pauta necessariamente nova. Só que a partir desse ponto, né, esse ponto que começa a ter clareza depois dos primeiros dias ali da lua nova, é que você começa a prestar atenção ou perceber o que precisa dar movimento, direção para esses temas que não são necessariamente novos, porque Júpiter está retrógrado, tá bom? Então agora eu pergunto para você, pode até deixar escrito nos comentários se você quiser. Qual é o eixo de Sagitário e Gêmeos do seu mapa? Porque esse é o eixo do babado do mês de dezembro. Pega áreas financeiras, pega áreas de relacionamentos, tipo casa um, casa 7, áreas financeiras, casa 2, casa 8. Pega uma área de conhecimento e viagens, casa 3, casa 9. Pega a área de carreira e família, casa 4, casa 10. Você tem planetas, né, próximos a esse grau 9 nos mutáveis, aí eu recomendo que você pegue, que você preste um pouquinho mais de atenção, tá bom? Outra questão importante é que a gente precisa ficar um pouco mais atento aqui, a exageros. Porque Júpiter está retrógrado. Então a tendência aqui é aparecer um pouco mais o lado B das coisas nessa lua nova de Sagitário do que o lado A. Então, exagero do quê? A gente pecar pelo exagero de excesso de confiança, achar que a gente vai dar conta das coisas, e depois, por exemplo, pá, dar um estouro no cartão de crédito e você nem sabe de onde é que você veio, mas não, estava confiante que ia dar certo, que ia entrar aquele dinheiro e de repente não entra. Ah, vou fechar aquele contrato, de repente não fecha, porque as coisas estão muito instáveis, especialmente agora nesses primeiros 15 dias de dezembro. Vou falar isso ao longo do vídeo, vou reforçar até que você entre na sua mente, né? Que esses primeiros 15 dias de dezembro não recomendo que ninguém tome decisões muito definitivas em relação a mudanças de vida, porque a instabilidade é o que a gente vai ter que lidar nesse primeiro momento, tá bom? Inclusive, esse eixo Sagitário e Gêmeos, ele vai ser bem estimulado logo depois, né? Logo depois dessa lua nova em Sagitário, a gente vai ter um Mercúrio fazendo oposição a Júpiter. E ambos estão retrógrados, né? Mercúrio está retrógrado e Júpiter também. Lembra? Aqui é o momento que o negócio, puf, estoura. Mas os aspectos, eles não vêm do nada, eles vêm se formando no céu. Eu tenho uma mini aula de aspectos aqui no canal, vou deixar o link para você assistir. Então é algo que já vem se desenhando. Tá? Imagina assim, aquela tempestade, vai antes da tempestade se formar no céu, as nuvens começam a chegar, né, até começar de fato a tempestade, tem todo um processo. Então aqui é o que já vem se desenhando desde que Mercúrio entrou em Sagitário em novembro. Como estão as questões dessas áreas do seu mapa, das áreas de Sagitário e de Gêmeos? E existe alguma informação, alguma negociação, alguma conversa que de repente estava tudo certo, ok, tudo bem, e agora já não está bem assim? Alguma mudança de ideia? Sabe quando a gente também pode reagir? E aqui tem uma questão muito interessante: esse Mercúrio com Júpiter, que dá o tom desse mês de dezembro, a gente pode reagir de maneira exagerada, que é Júpiter, às pequenas coisinhas que são de Mercúrio, sabe? Sabe quando a gente reage de uma maneira desproporcional, a gente sai do tom nas pequenas coisinhas, uma simples conversa que a gente não entende muito bem, não entendeu muito bem aquilo que foi dito, aquilo que o outro falou. A gente está num momento de retrogradação de Mercúrio, então as conversas têm muito ruído, muito, a propensão para desentendimentos é muito maior. E sabe que é uma simples conversa, uma informação que você recebe, não entende muito bem, e aí, puf, faz uma epopeia daquele negócio. Então, isso é bem típico dessa oposição aqui de Mercúrio, com Júpiter, que é algo que já está se formando, e aí tem esse estopim, né, esse momento, esse start no dia 4 de dezembro, é quando ela fica mais clara. Então, um pouco de cuidado e cautela. Porque junto a esse aspecto a gente também tem uma quadratura do Sol e Saturno, trazendo essa confusão, essa sensação de instabilidade.
Logo na sequência, o Sol também vai encontrar o Mercúrio por conjunção no dia 5 de dezembro, e aqui é um momento muito delicado para informações, para notícias, para conversas, para situações que precisam de entendimento. Então, se você precisa ter uma conversa importante, eu recomendo deixar para um outro momento. A gente nem fechou ainda a primeira semana de dezembro, né? E no dia 6 a gente já tem o início de quê? Marte retrógrado. Bom, se você já assistiu aqui os outros vídeos do canal, você sabe que a retrogradação é uma ilusão de ótica, que é onde a gente tem sempre a impressão que o planeta está voltando, mas o planeta não está voltando, não tem Moonwalker no céu, não tem ninguém andando para trás. Vou deixar aqui o card com o vídeo sobre Júpiter retrógrado, onde eu explico um pouco mais sobre esse movimento de retrogradação para você entender. Bom, quando um planeta está retrógrado, ele está numa debilidade. Ele não opera no seu funcionamento normal, no seu ritmo normal. Então, ele pode fazer o quê? Ele pode trazer alguns prejuízos para os assuntos que ele comanda. E Marte tem conexão com o quê? Com força, com poder de ação, com atitude, com decisão, com ímpeto, com coragem. Mas na retrogradação pode sobressair o lado B, que leva a conflitos, brigas, imposições da vontade, desentendimentos, ainda mais porque ele está num signo de fogo, que é Leão, o que reforça essas qualidades quentes e secas do Marte. E nessa retrogradação, ele sai de Leão e depois ele volta para Câncer. Ele entra em Câncer lá em janeiro, dia 6 de janeiro, o que é uma debilidade para o planeta também. Então, lembra, tá? A retrogradação nunca traz pautas novas, sempre tem um cheirinho de requentado no ar. Então, são questões que pegam as áreas de Leão e Câncer do seu mapa e que já foram estimuladas, né? Presta atenção, ali entre outubro e novembro. Um pouco mais de cautela, especialmente na hora de tomar decisões sobre esses pontos do seu mapa. Por exemplo, se pega uma questão de trabalho e carreira, evite entrar em conflito, disputa de poder, e ao mesmo tempo também pode ser bom, né? Dependendo do caso, né? Se você sabe lidar com isso, para revisar projetos antes de lançar, por exemplo. Então, tudo vai depender do seu contexto, tá bom? Ainda no dia 6, Mercúrio faz uma quadratura com Saturno, um pouco mais de cautela, então, para negociações, conversas, acordos relacionados a decisões de longo prazo, né, que isso é uma questão saturnina. E no dia 7 também o Sol faz uma oposição a Júpiter. Aqui é um ápice, né, uma oposição. E lembra que o Sol ele é um facho de luz, ele é um holofote. Se você ainda está meio assim, né, pode, né, um pouco mais confuso, não sabe da onde está vindo tanta confusão na sua vida, pode ter um pouco mais de clareza do que está tenso, do que está desorganizado, do que tá caótico, porque o Sol traz esse ponto de luz. Então você consegue enxergar. Sabe quando a gente consegue enxergar o caos? A gente coloca uma luz em cima do caos e a gente pensa, puxa, isso aqui realmente está confuso, está complicado, eu vou ter que arrumar isso aqui, tá bom? No dia 7 também a gente tem uma Vênus ingressando em Aquário, caindo na outra esfera de Saturno, ela sai de Capricórnio, ela entra em Aquário. É um ponto mais racional, Aquário é um signo do elemento ar, mas ao mesmo tempo, né, perde um pouquinho da frieza da Vênus em Capricórnio e traz mais interação, traz um pouco mais de movimento para essa Vênus, afinal de contas é um signo do ar. É uma interação, sim, mas é uma interação limitada, né? Uma interação com os meus, com os mais chegados, aqueles com os quais eu compartilho a minha ideologia, aqueles com os quais eu tenho afinidade intelectual. Não é necessariamente bom ou ruim. É uma posição de neutralidade para os temas da Vênus, tá bom? Que dentro desse caminho dela, ela também faz uma oposição ao Marte, que acontece ali no dia 12 de dezembro, e que, como ele está retrógrado, isso pode trazer o quê? Uma reavaliação das áreas que tanto Vênus quanto Marte comandam no seu mapa. Aí você tem que pegar o seu mapa e entender quais são as áreas da Vênus, quais são as áreas do Marte, qual é a área que você tem Áries e Escorpião, qual é a área que você tem Libra e Touro, tá bom? No dia 15 de dezembro, né, fechando essa primeira quinzena do mês, a gente tem a lua cheia de Gêmeos, que traz um holofote sobre uma situação. Lembra que a lua cheia é um ápice para uma situação, diferente da lua nova, que é um começo. Aqui é o ponto que algo vem à tona, mesmo que algo transborda. Não é à toa que as emoções costumam ficar um pouco mais exacerbadas, né, numa lua nova, as pessoas ficam naturalmente mais agitadas. Então, aqui é um ponto de transbordamento.
Cuidado, um pouco de cautela também com exageros, né? Lembra que Mercúrio está retrógrado, Mercúrio está em Sagitário, esse Sagitário está conectado ao Júpiter em Gêmeos também está retrógrado. Então, aqui cuidado com exageros, especialmente na hora de interpretar informações, porque uma lua cheia naturalmente já deixa as coisas um pouquinho mais à flor da pele, tá bom? Então, às vezes, aqui uma informação pode querer gerar assim um estopim, alguma coisa. No mesmo dia, Mercúrio volta para o movimento direto e aos poucos as questões que estavam um pouquinho mais tensas, um pouco mais confusas, elas voltam a andar para o seu ritmo normal. Percebe que esses primeiros 15 dias são bem mais cansativos aqui em dezembro, um pouco mais confusos? É o período que a gente precisa ter sim um pouco mais de atenção. Depois, mais para o final do mês, né? A gente tem, óbvio, o Sol ingressando em Capricórnio, mas eu vou falar aqui do dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, que a gente tem a quadratura de Júpiter com Saturno, colocando de novo uma tensão nos mutáveis. Então, dá uma respiradinha e depois já tem uma tensão de novo. E aqui é uma repetição de um aspecto que aconteceu lá em agosto, no dia 19 de agosto. Só que agora Saturno está no seu movimento direto e é o Júpiter que está retrógrado. E daquela outra vez era Júpiter estava direto e o Saturno estava retrógrado. Então, se tem alguma coisa que já vem se desdobrando, já vem se desenvolvendo nessas áreas de peixes e gêmeos do seu mapa, aqui tem um novo estímulo, tá bom? Lembra que o quadraturas são aspectos tensos, então as coisas não fluem. E quando envolve imutáveis, ela pode trazer muito movimento, mas também pouco resultado, o que pode gerar realmente aquela sensação de cansaço. Bom, ali nos dias 26 e 27, a gente tem Mercúrio fazendo novamente a oposição com Júpiter e a quadratura com Saturno, só que agora ele está direto, né? Então ele repete aqueles aspectos que fez na primeira semana de dezembro, ali no dia 4, e no dia 6, só que agora ele faz de maneira direta, então traz o desfecho para algumas situações que começaram a se apresentar ali no início de dezembro. E a gente encerra o mês de dezembro, então, com a lua nova de Capricórnio, abrindo uma nova alunação. Não é um bom posicionamento para a lua, porque que a lua encontra o seu exílio, mas pode ajudar o quê? A assentar um pouco mais as coisas, né? A gente resolver de maneira um pouco mais prática alguma questão que envolva resultados no longo prazo, porque essa lua em Capricórnio, ela está conectada a Saturno, tá bom? Bom, em resumo, então, dezembro é um mês que a gente vai precisar ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de calma para sobreviver aos encontros e às chamadas festas de fim de ano, né? Esse é o recado do vídeo de hoje. Deixe seu comentário, curta e compartilhe e te vejo no próximo vídeo.